Todas as maldições da Copa do Mundo explicadas. A maldição da Austrália e o curandeiro. Esta é a mais extravagante de toda a lista e também uma das mais documentadas. Nas eliminatórias da Copa do Mundo do México, de 1970, a Austrália foi ao atual Zimbábue disputar uma partida classificatória. Lá, eles contrataram os serviços de um curandeiro local para ajudá-los. Venceram a partida e depois não pagaram o curandeiro. O curandeiro, irritado, lançou uma maldição sobre eles, iniciando a sequência. A Austrália ficou anos sem marcar gols nas eliminatórias da Copa do Mundo e décadas sem se classificar. A maldição parecia real. Em 2004, a Federação Australiana decidiu levar o assunto a sério. Eles viajaram de volta para a África para tentar reverter o feitiço. 2 anos depois, a Austrália se classificou para a Copa do Mundo de 2006 na Alemanha pela primeira vez desde 1974 e chegou às oitavas. Se der dinheiro a um curandeiro, pague-o. Lição aprendida com 30 anos de atraso. A maldição do gato do Brasil. No Qatar 2022, em uma coletiva de imprensa da seleção brasileira, um gato subiu na mesa onde estavam os microfones e os equipamentos de som. O chefe de imprensa do Brasil retirou o gato da mesa de forma brusca. O momento viralizou e o gato foi imortalizado. Dias depois, o Brasil foi eliminado pela Croácia em uma disputa de pênaltis que ninguém esperava. Neymar, Rodrigo, Militão, fora fim do torneio. Foi o gato. Foi o azar. Foi que a Croácia simplesmente jogou melhor. Tecnicamente, as 3 coisas são possíveis, mas o gato entrou primeiro na narrativa e isso ninguém esquece. A maldição de Mick Jagger. O cantor dos Rolling Stones é fanático por futebol e tem o hábito de ir às Copas do Mundo e apoiar publicamente diferentes seleções. O problema é que todo time que ele apoia acaba perdendo. Brasil, Inglaterra, Portugal, Argentina. Mick Jagger apoiou todos eles em diferentes edições e todos caíram antes do esperado. A maldição de Jagger não tem nenhuma lógica racional. É a menos séria da lista. Mas alguns treinadores já admitiram, em tom de brincadeira, terem pensado nisso. É curioso pensar que o guitarrista de Satisfaction consiga eliminar seleções só por torcer por elas. Até agora, ele não se desculpou. A maldição do campeão defensor é a mais documentada e brutal, sem poupar ninguém. Desde 1966, nenhum campeão mundial conseguiu defender o título. O Brasil caiu na fase de grupos em 66. A França não marcou um único gol em 2002. Itália caiu para a Eslováquia em 2010. Espanha sofreu uma goleada de 5-1 da Holanda em 2014. A Alemanha foi eliminada pela Coreia do Sul em 2018. 6 campeões defensores, 6 eliminações antes do esperado. O percentual de eficácia da maldição desde 1966 é de 100%. Será que a Argentina vai quebrar a maldição da Holanda? Foram 3 finais de Copa do Mundo e 3 derrotas não chegaram nessas finais por acaso. Chegam com Cruyff, Van Basten, Robben como os melhores times do torneio e perdem do mesmo jeito, como se o universo tivesse dito à Holanda: pode ser grande, mas não campeã. E a Holanda aceitasse e continuasse produzindo gerações brilhantes que chegam longe e não ganham. A maldição do técnico estrangeiro. Essa é uma das mais silenciosas, mas das mais consistentes de toda a lista. Nenhum técnico estrangeiro ganhou uma Copa do Mundo. Todos os campeões foram comandados por treinadores do próprio país, Menotti e Bilardo com a Argentina, Ramsey com a Inglaterra, Zagallo e Pereira com o Brasil, Deschamps com a França e Del Bosque com a Espanha. Não importa quantos títulos o técnico tenha em clubes, não importa quanta experiência internacional ele acumule, o troféu nunca saiu das mãos de alguém de fora do país, 80 anos de Copas do Mundo e a sequência segue intacta, apesar das maldições do ranking que existem para serem quebradas. A la maldición del ranking. A lógica sugere que ser o número 1 no ranking da FIFA dá vantagem, mas historicamente, quem chega à Copa nessa posição raramente vence. A Alemanha chegou em 2018 como primeira do mundo e foi eliminada na fase de grupos. Espanha em 2014 também era a primeira e caiu na mesma fase. Brasil chegou em 2006 como líder do ranking mundial e foi eliminado nas quartas. Bélgica chegou ao Qatar 2022 como primeira do mundo e caiu na fase de grupos. A única exceção recente foi a Espanha em 2010, que chegou como número 1 e venceu. Ser o melhor do mundo no papel parece mais peso do que vantagem. A maldição do Grupo F. Na Copa do Mundo moderna, o Grupo F tem um histórico que nenhum time gostaria de protagonizar. Nenhum time que saiu do Grupo F ganhou a Copa do Mundo. A Argentina esteve no Grupo F em 2002 eliminada na primeira fase. O Brasil esteve no Grupo F em 2006 eliminado nas quartas de final. A Alemanha esteve no Grupo F em 2018 eliminada na primeira fase. O Grupo F ganhou o apelido de Grupo da Morte por um motivo, e a maldição vai além do nível dos adversários. Grandes seleções passaram por lá, mas nenhuma chegou ao fim.
Hoje, enquanto gravo este vídeo, o Grupo F já foi totalmente eliminado da Copa do Mundo de 2026. A maldição da chuteira de ouro. O artilheiro de cada Copa do Mundo raramente vence o torneio. Parece estranho, mas os números comprovam. De 1990 até 2022, apenas em uma ocasião o artilheiro venceu a Copa do Mundo. Foi Ronaldo em 2002, com 8 gols, a única exceção em 9 torneios. Durante o restante do tempo, o maior artilheiro foi para casa sem troféu. Schuker, Klose 2 vezes, James Rodrigues, Kane, Mbappé. Quem faz mais gols carrega o time, até que ele não aguenta mais. A maldição da Copa das Confederações. A Copa das Confederações era o torneio que antecedia a Copa do Mundo e costumava ser usada como um ensaio geral. O problema é que vencê-la parece ativar uma maldição para o torneio seguinte. A França venceu a Copa das Confederações de 2001, mas em 2002 foi eliminada na fase de grupos sem marcar gols. O Brasil ganhou em 2005 e em 2006 caiu nas quartas de final. O Brasil também venceu em 2009, em 2010 caiu nas quartas de final de novo. O Brasil ganhou a de 2013. Em 2014, levou o 7-1 da Alemanha em casa. A Alemanha ganhou a de 2017. Em 2018 caiu na fase de grupos. 5 edições, 5 vezes que o vencedor da Copa das Confederações não ganhou a Copa do Mundo seguinte. A FIFA tirou o torneio do calendário em 2019. Talvez tenha sido a melhor decisão em anos. A maldição do quinto jogo do México é a mais específica e perversa da lista. Entre 1994 e 2018, o México participou de 7 Copas do Mundo seguidas e chegou às oitavas de final em todas elas. Llegó a octavos de final. Perdeu nas oitavas de final. Alguns atribuem essa maldição a um incidente na Copa do Mundo de 1994. Após uma colisão durante o jogo, a trave do gol foi danificada e substituída. Dizem que aquela trave levou consigo a sorte do time. Seja como for, os números são impossíveis de ignorar. 7 vezes contra o mesmo muro. 7 quedas no mesmo lugar. E em 2022, a maldição mudou. O México nem sequer chegou ao quinto jogo. Eliminado na fase de grupos por saldo de gols no último minuto da última partida. Como se a maldição dissesse: cansei de esperar nas oitavas, aqui te deixo. Para esta Copa do Mundo, há 16 avos, então tecnicamente já quebraram a maldição. O dilema é passar das oitavas de final, a maldição de quem elimina o México. Complementa bem a anterior. Desde 1994, nenhum time que eliminou o México da Copa do Mundo ganhou o torneio. A Bulgária eliminou eles em 94. A Bulgária ficou em quarto lugar. A Alemanha eliminou eles em 98. A França foi campeã. A Argentina eliminou eles em 2006. A Itália foi campeã. A Argentina eliminou eles em 2010. A Espanha foi campeã. A Argentina foi campeã, eliminou eles em 2014. E a Alemanha foi campeã. O Brasil eliminou eles em 2018. A França foi campeã. O México há décadas carrega uma maldição para seus algozes. Perder para o México não te elimina, mas te condena do mesmo jeito a maldição da Escócia. 8 Copas do Mundo disputadas, 8 vezes eliminada na fase de grupos de 54 até 98 sem uma única exceção, sem uma única vez que o muro da primeira fase fosse superado. A Escócia não é um time ruim, tem história, tem torcida, tem jogadores de nível europeu, mas em cada Copa do Mundo que disputou, a fase de grupos foi seu teto e também seu chão. A Escócia só quebra essa maldição se for a próxima Copa do Mundo. O que é difícil, já que também caiu na fase de grupos, mesmo com melhores terceiros colocados. A antiga vantagem de sediar a Copa do Mundo virou maldição para o anfitrião. A Inglaterra venceu como anfitriã em 1966, a Alemanha em 1974, a Argentina em 1978 e assim há vários outros exemplos. Mas nos últimos 4 torneios, essa vantagem desapareceu completamente. A África do Sul, em 2010, foi eliminada nas oitavas. O Brasil, em 2014, foi vítima do 7-1. A Rússia, em 2018, foi eliminada nas quartas. O Catar, em 2022, foi eliminado na fase de grupos, 4 anfitriões consecutivos, 4 eliminações precoces. O que seria a maior vantagem virou condenação. Para ser justo, só o Brasil teve uma seleção forte ao sediar a Copa do Mundo nos últimos anos. Estados Unidos, México e Canadá são os atuais anfitriões. 3 países, 3 chances. Será que a maldição acaba ou segue? Em 4 anos, veremos se o padrão do campeão anterior continua. Essa é a mais curiosa da lista e a que mais gera debate. O time que é eliminado pelo eventual campeão do mundo tende a ter um papel de destaque na próxima Copa do Mundo. A França ganhou em 2018, a Croácia perdeu naquela final. Em 2022, a Croácia chegou às semifinais
A Argentina ganhou em 2022, a França perdeu naquela final em 2026. A França é uma das grandes favoritas. A Espanha ganhou em 2010, a Holanda perdeu naquela final. Em 2014, a Holanda chegou às semifinais. Em 2014, a Holanda chegou às semifinais. O padrão mostra que perder uma final de Copa do Mundo não acaba com um time e pode ser um impulso para o ciclo seguinte. Como se a maior derrota fosse o melhor começo. Qual acha que é mais real? Deixa aí nos comentários, curta e se inscreva. Se você gostou desse vídeo, eu tenho milhares de vídeos tão bons quanto. É só clicar nessa playlist que você está vendo aqui na tela. Te vejo lá!